Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, meus amigos, são 8h06. Já estamos começando aqui mais uma edição do nosso Bate-papo Novo Tempo. Gente, eu vou lá para São Paulo agora, tá um frio tremendo lá. Nosso amigo Haroldo Melo tá lá todo agasalhado, tá todo bonitão, gente. Vocês tinham que ver como é que tá o homem aqui. Quem tá assistindo pelo YouTube tá vendo, ou pelo Facebook. Nosso amigo tá em São Paulo agora. Oi, Haroldo. Bom dia, Haroldo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meus ouvintes da Rádio Novo Tempo. Bom dia a esse calor gostoso de Belém do Pará. Aqui nós estamos hoje com 11 graus de temperatura, aqui em Sampa. Eu acho que 11 graus aqui só se for no meu freezer, viu? Aqui no estado do Pará não tem esse negócio, não. É engraçado, eu tava comentando com a Sandra, a gente tá sempre ouvindo, né, o pessoal falar do frio, a mídia tá toda falando do frio. Aqui na região norte, parece que nós já estamos fora do Brasil, né? Porque aqui não tem esse negócio. Aqui é 23 graus e olhe lá. Tem hora que o ar-condicionado tá mais quente do que lá fora, ou vice-versa, Lá né? fora. É verdade. Calorzinho paraense, calorzinho bom. Haroldo, é o seguinte, a gente está aqui, quem não acompanhou os nossos bate-papos, né, quando estava apenas pela internet, não pegou, a gente entrou na época da pandemia, a gente começou a falar das crises que a pandemia trouxe, várias crises, não só a crise financeira, perda de entes queridos, mas também a crise de casamento. E muita gente se separou, muita gente já se divorciou, porque foi tudo facilitado. Só que aí trouxe um outro problema, além do divórcio, né, da separação, a gente começou a sofrer, ou ver os filhos sofrendo, né? Filhos pequenos, ou filhos já adolescentes, ou juvenis, sofrendo porque estavam ali com a família unida e agora não tem mais a presença ali do pai ou a presença da mãe. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre essa questão, como apoiar os filhos diante dessa fatalidade, podemos assim dizer, essa realidade que é o divórcio, né? E aí você vai trazer para a gente aí algumas dicas. Por exemplo, você vai falar de crianças aí de 5 anos até 8 anos, mas também vai trazer aí para crianças até 12 anos, né? Chegando também na fase da adolescência, não é isso? É isso. É importante nós pensarmos porque quando se estabelece essa zona de conflito entre dois adultos, normalmente as crianças ficam num plano secundário, às vezes até alheios à consciência dos pais em relação aos efeitos que isso provoca na vida das crianças, né? E essas faixas etárias elas têm interpretações diferentes, né, de como veem o divórcio. Uma criança que vai até 5 anos de idade, ela fica confusa, ela tem medo, ela acha que vai ser abandonada, que vai ser deixada para lá, porque no calor das discussões, no calor das tratativas em casa, as crianças ficam completamente alheias aos cuidados do pai e da mãe, porque já não há mais aquele interesse de convergência para cuidar da criança. Então, Uhum. ela tem o medo natural, fica confusa, né? E aí vem aquela pergunta: como fazer então com uma criança dessa idade? Ó, o carinho sempre foi e sempre será um caminho de estabilidade emocional para a criança, né? E os pais têm que ser claros com elas e dizer: olha, você não será abandonada, nós não vamos deixar você aí jogado em qualquer situação, né? E aí, quando chega a hora de conversar com eles, tem que explicar para eles: olha, o papai vai estar morando em tal lugar, a mamãe vai estar com você em tal lugar. Por quê? Para a criança ter esse referencial de localização, porque nós, seres humanos, precisamos disso, né? E uma coisa muito importante são os cônjuges
não estabelecer aquele regime, teu pai é um cachorro, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, teu pai é um traste, teu pai é aquilo outro. A criança aumenta a confusão da cabecinha dela, porque ela fica pensando, o papai e a mamãe, que antes se amavam, agora um é isso, outro é aquilo. Qual é o meu referencial de identidade diante desses pais? Sim, é Né? muito comum isso acontecer quando há uma traição, não é isso, Haroldo? Geralmente Exatamente, a parte inocente, a parte que foi vitimada, começa a denegrir a imagem do outro lá para a criança. Isso faz muito mal, né? Porque a criança não tem nada a ver com isso, exato, não entende, né? exatamente. E Agora, aí muito. Uma uma reação. reação natural dessas crianças nessa idade, urinar na cama. Exatamente. Por quê? Por causa do estado emocional descontrola, né? A Uhum, capacidade de reter a urina e ele começa a urinar na cama. Então, os pais têm que ter uma paciência muito grande para, uhum. de repente, não descarregar toda a ira do seu conflito num evento que a criança sofre, né? Outra atitude da criança também é ficar muito agarrada, né, a um dos pais, né, a pessoa que está lá com ela, Exato, e no exatamente, grude, né? E o pai tem que ter, ou a mãe exatamente. tem que ter bastante paciência nessa hora, porque ela está querendo compensar a perda, né, de um dos pais, né, buscando o Com outro, né? certeza. Tá, isso é para criança de até crianças menores de Sim, 5 anos, né? Agora, isso. quando a criança tem de 5 a 8 anos, o que que é normal acontecer quando há uma separação como essa aí? A primeira coisa que ela sofre é uma tristeza muito grande. Ela fica abalada, porque Uhum. ela já tem o nível de consciência da situação. E aí ela acha que ela vai ter que tomar a decisão. Ou eu fico com o papai, ou eu fico com a mamãe, na Uhum. cabeça dela. Por quê? Uhum. Porque ela se sente instável, insegura, né? Ela sente o medo do abandono e o maior desejo dela é que eles parem com essa conversa e retomem a vida natural de casal. Sim. E aí ela começa a ter pesadelo, ela pode ficar agressiva, ela pode ter crise de ira, são reações. Por quê? Porque ela já tem o nível de consciência. Ela pode ficar aborrecida com o pai ou com a mãe, dependendo de como a situação esteja entre eles, né? Um acusando o outro, brigando com o outro. De repente, ele toma um partido e briga contra o outro. Uhum. É um pouco parecido, né? Também sente medo, como o outro lá sentiu, né? Porque ainda é Exatamente. difícil você aceitar. É um baque, né? Se é um baque para quem já se separou, né? Para o casal em si, imagina para uma criança, né? Que foi inserida nesse ambiente desde pequena, com papai e mamãe ali do ladinho, sempre com ela, né? Agora ela vê essa ruptura acontecendo. Agora vamos passar para crianças de 8 a 12 anos. Como é que funciona aí? Qual o apoio que os pais devem dar? Quais são as dificuldades que elas têm? Olha, ela enfrenta a separação de forma muito difícil. Também. Ela fica aborrecida também, se preocupa, ela já começa a pensar no futuro, Ah, é? porque ela acha que a vida dela também vai entrar numa crise existencial. O que vai ser da minha vida? Ela já Uhum, começa a pensar assim. uhum, Aí ela tem medo, tem vergonha, ela também manifesta hostilidade para um dos pais. Se foi o pai que errou, ela fica hostil com ele, se foi a mãe, fica hostil com ela. Então, isto é uma reação natural dessa idade, porque o nível de consciência também já é grande. E por uhum, ela ter vergonha, ter medo do que está acontecendo e diante das pessoas, ela também mente, ela passa a roubar, ela tira nota baixa na escola, ela tenta fugir de casa. Por quê? Porque ela está numa crise. O que será de mim? O que será no futuro? O que vai acontecer comigo? E aí ela opta, né,
por esse quadro da mentira, do roubo, a escola passa a perder o foco da vida e muitas crianças, junto à trouxa, vai para a casa do avô, da avó, do tio, da tia, para a casa de um amigo. Essas coisas acontecem nessa fase, né? E Uhum. aí vem a pergunta: e aí, o que eu vou fazer? Pois é, Primeira coisa, você me deixou um pouco preocupado aqui que você falou que as crianças podem mentir, podem roubar, podem tirar notas exato, baixas, né? E até mesmo tentar fugir de casa, Haroldo. E aí, é a uma pergunta, né, que você fez aí, como é que a gente pode ajudar? Porque o pai pode ajudar, tem que ter porque uma certa percepção. Hum, essas ações é uma forma de punir os pais. Então vamos lá. Ó, primeiro você tem que dialogar com ele. uhum, Não é impor, não é gritar, não é brigar, é sentar e conversar com ele, é uhum, falar a respeito, né, do que está acontecendo, falar dos sentimentos, ter uma paciência com ele, não se aborrecer, porque a criança nessa fase ela entra numa estabilidade tão grande que os pais têm que fazer a operação de médico, né? Estabilizar o emocional da criança, cuidar do seu uhum. ambiente social. Ela vai para a escola, ela vai para o jogo, ela vai para o esporte, ela vai para o inglês, ela vai para a casa de amigos. Então, isso não pode sofrer uma interrupção, uma ruptura, porque quebra a criança totalmente. E ela Uhum. normalmente faz algumas perguntas para os pais. E os pais têm que usar de honestidade, não ficar inventando história para a criança, mas falar com honestidade para a criança. E Uhum. aí, sempre o conselho: não fale mal do seu cônjuge para ela, porque isso tem um impacto muito grande, principalmente se ela tem o espírito de hostilidade. Não é hora de botar lenha na fogueira, é Uhum. hora de estabilizar a ambiência para que a criança possa não sofrer muito com essa separação. Você falou muito bem a questão do diálogo, né? Tem que conversar, tem que dialogar, tem que ouvir a criança falar também, deixa ela se expressar também, para você até entender o lado dela ali, né? E tentar, de uma maneira muito pacífica, chegar a algum acordo com ela, né? Estar mais presente na vida dela, ajudá-la também, mostrar para ela que não tinha como evitar a separação, ali foi a melhor decisão, porque talvez o outro não quis, ou porque houve uma traição, que seja, mas ajudar a criança e mostrar que ela é importante agora na casa ali, né? Que ela tem que ajudar, no caso, para que o ambiente seja bem mais feliz. E agora entra a questão da adolescência, né? Porque se você falou que a criança Exato. já tinha uma certa consciência das coisas, eu fico pensando agora no adolescente. E deve passar um montão de coisa também na cabeça dele. O que que passa na cabeça e como ajudar o adolescente numa situação como essa? Ele vê o divórcio como uma situação extrema, Hum, sabe? Aquele ponto de ruptura mesmo, porque ele já tem consciência das coisas, tá? uhum, E o, o que acontece na mente desse adolescente? Ele vê nisso tudo hum, uma consequência desastrosa para a vida dele, porque aqui ele já está começando a entabular os projetos da vida pessoal dele, né? uhum, Agora, ele sabe que esse rompimento é uma saída que o casal encontrou, ele sabe disso, né? Mas também ele parte para a censura e com diversas reações, como reações tácitas e reações efetivas. Por exemplo, ele deixa de estar concentrado nas coisas, ele se abstrai da realidade como uma forma de proteger o interior dele, né? A nota baixa na escola continua porque ele perde a concentração das coisas, ele já começa a partir para culpar os pais pela separação, também fica rebelde, não obedece,
E aí também ele não coopera mais. Uhum. Ele não arruma a cama, não guarda a roupa dele, não cuida das coisas pessoais dele. O quarto vira uma bagunça. As coisas da casa, se está no chão, não junta. Se está sujo, não lava. Se tem lixo, ele não cuida. Então ele começa a ter essas reações em relação ao problema do divórcio. Agora, o que que você tem que fazer? Primeiro, Ah, o diálogo é uhum. muito importante, principalmente nessa fase que a cognição do adolescente já está bem desenvolvida. Então, ouvir com carinho quando ele estiver disposto a falar. Não é ficar aquela escuta para inglês ver, é interagir mesmo com ele, né? Agora, um cuidado que tem que ter nesse diálogo, não torne o adolescente um confidente. Ah, porque eu estou me separando por causa a sua mãe fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Gente, isso é a pior coisa que tem na vida de um adolescente. Você já está criando uma resistência ao estabelecimento de uma família pelo adolescente no futuro. Então, não use de confidências com o adolescente. Respeite e aceite os amigos, porque a cadeia de amizade do adolescente é muito importante para a vida dele. Então, respeite isso aí, porque Uhum. essa ambiência social vai dar suporte para ele, né? Agora, exerça a disciplina com firmeza e carinho. Quer dizer, o adolescente vai além da condição natural do adolescente já não ter muita estabilidade em casa por causa da condição de adolescente, essa situação agrava. Mas os pais não podem prescindir da disciplina. É Tem que ser claro. firme, Sim, sim. mas também não pode ser agressivo, violento, Uhum. irado. Sim, sim. Não, isso tem que ser com carinho. Porque o diálogo ele tem que ser bem feito, né? Tem que ser com paz, tem que ser com tranquilidade, não gritando com o adolescente, porque aí vai piorar a situação. Exatamente. É o que a gente geralmente vê, né? Os pais, ah, mas você não me ouve e tal. E aí a criança, o adolescente também começa a atacar os pais, aí depois vira aquela confusão só ou toda. Haroldo, olha, o tempo aqui ele urge, né? Ele passa muito rápido, mas eu quero convidar o ouvinte a entrar em contato com você, porque você dá essas palestras nas igrejas também, de forma gratuita, né? E quem quiser entrar em Exato. contato com você, de repente marcar algum evento aí de qualquer igreja, qualquer bandeira, a gente, às vezes, é mal interpretado achando que o Haroldo só dá palestras para a igreja adventista. Não é não. Para qualquer igreja ou qualquer denominação, ele dá palestras também. Então, se você quiser chamar o Haroldo, quer conversar com ele vai passar agora o contato dele e você pode agendar com ele. Você está em São Paulo, né, Haroldo? Mas Estou em São Paulo, volta em mas o outubro. DDD 91 Sim. está à disposição, né? E você É, faz as palestras pelo Zoom, né? Pode marcar com o pelo Zoom pessoal aí. também. Beleza. Qual é o contato? 91 98456 1312. 1312 98456 1312. Haroldo Mello. É só você falar com o Haroldo. Olha, Haroldo, eu estou ouvindo a rádio aí, gostei da sua palestra, gostaria que você também fizesse aí alguma palestra para minha igreja, tal, como é que a gente faz? Aí, deixa eu ver a minha agenda aqui, já tá, eu tenho disponível. Então, é só agendar e é tudo no 0800 aí. O Haroldo não cobra nada, ele faz esse trabalho para Jesus. Haroldo, obrigado, tá? Semana que vem você volta com mais um tema aí. Já tem o tema? É o relacionamento com o ex-cônjuge. Como, como desenvolver este relacionamento. Isso é Mas, muito mas dá, interessante. mas dá, Haroldo, dá para ter? É isso que nós veremos no próximo encontro. Pois é complicado, né? Ainda mais se o cara casou de novo, casou com outra pessoa, vai ter relacionamento. Mas se tiver filho, não tem como evitar, né, Haroldo? Vamos entrar nesse assunto semana que vem, deixa para semana que vem. Exatamente, exatamente. Muito bem, nós Aos, conversamos. Diga. aos amigos ouvintes, um grande abraço e o calor de vocês me esquenta para cá. Tá certo. Grande abraço, Haroldo Melo.